Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Fabrício Melo, para quem não me conhece, ministro as aulas de informática aqui no Grão Online, e é um prazer estar aqui com mais um projeto, iniciando hoje esse projeto chamado Hackeando a Banca. E a nossa banca da vez será o Sebrasp. É um projeto que eu pretendo continuá-lo aí por muito tempo, toda semana, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, começando hoje aí com a banca Sebrasp, ou seja, o CESP, que nós já conhecemos aí. E a ideia é toda semana escolher uma banca diferente para a gente estar hackeando. Né? Vou trabalhar com a FGV, que é a banca aí da vez, com o concurso da PCRN. Vamos trabalhar com o Instituto AOCP, que também está aí no colo aí do concurso da Polícia Civil do Pará, dentre outras, né? Toda semana, então, a gente vai fazer aqui um bom bate-papo, uma correção boa de questões e mostrar aí o viés das bancas, o que elas estão cobrando. Por isso que a gente está falando aí de hackeando a banca, para passar para vocês aí qual é a probabilidade de vir questões que eu escolhi aqui no seu concurso aí que está próximo. Então, vamos falar da banca Sebrasp, é a banca aí da Polícia Civil do DF, vai fazer o concurso aí deles. Então, por isso que a gente está começando, que é um concurso aí, está muito esperado, muito aguardado por todos. Tem uma galera que está estudando há um bom tempo aí, beleza? Então é um grande prazer, espero que vocês gostem aí do que eu preparei, para a gente poder se divertir, né, estudando informática ao mesmo tempo. Ser bem aí, é um aprendizado bem bacana para vocês. Olha só, eu vou corrigir aqui, basicamente hoje, a prova do Ministério da Economia, que foi uma prova agora, foi um processo seletivo, na realidade, porque é temporário, que o CESP aplicou agora há pouco tempo atrás, deve ter umas 2, 3 semanas no máximo. E eu peguei a prova dos cargos aí de técnicos, obviamente voltados um pouco para TI, mas é um viés que está vindo pesado nas bancas, por exemplo, da área policial. Se você pegar aí o edital da Polícia Federal, que foi o CESP que fez, pegar aí a prova da PCDF, que o CESP irá fazer, você vai perceber aí muita ligação com o edital da prova que eu vou corrigir agora, e eu acredito muito que virão itens parecidos com o que a gente vai corrigir, porque você começa a entender a preferência da banca. Apesar que o CESP sempre teve uma preferência por dois assuntos, sempre. É o assunto sobre redes e a parte de internet. Isso aí é difícil você pegar uma prova do Sebrasp que não tenha um item sobre redes, protocolos, aquela parte geral de rede. E o outro tema é segurança da informação. Você também não vai pegar uma prova do CESP atual que não tenha nenhum item sobre segurança da informação. E foi o que ele concentrou. Essa prova ele bateu muito, mas muito pesado na parte de rede e na parte de segurança da informação. Então eu selecionei aí os itens para a gente corrigir, todos os itens voltados para isso. A gente vai ficar na parte de rede e na parte de segurança nesse hackeando a banca. Perfeito? Agora só um detalhe. Todos os gabaritos, eu quero colocar isso aí, deixar isso bem claro para vocês, todos os gabaritos ainda estão em gabaritos preliminares, tá? Só que eu escolhi justamente aquelas questões que eu acho que não vão ter alteração de gabarito nem anulação. Eu acho que ele jogou bem, bateu bem o gabarito pela minha análise aí, mas eu não posso dar uma garantia absoluta que a gente não conhece a banca. Vai que alguém aí enxergou algo que eu não enxerguei, entrou com recurso e a questão pode vir anulada. Então, se você vê aí no gabarito definitivo, para frente, quando for corrigir, que um desses itens foi anulado, então fique sabendo que o que a gente corrigiu até o momento aqui estava como gabarito preliminar. Por isso que é hackeando a banca, é tentar aí, né, é, é, colocar o CESP, antecipar aí o gabarito definitivo do CESP. Perfeito? Então, bora lá para a gente não perder tempo. Tá aí, hackeando a banca CESP, Fabrício Melo. Quem não me conhece, tem meu Instagram, lá tem muita informação a meu respeito. É um Instagram voltado para a área profissional, com muitas dicas, para que vocês consigam aí estar sempre antecipando a matéria de informática. Perfeito? Exatamente, Ana Félix, assinatura honesta essa aí, não é? Então vamos lá, olha só aí, ó. Primeira questãozinha do Ministério da Economia.
A camada de apresentação. A gente já vai parar aqui para a gente fazer essa análise. Camada de apresentação. Olha só, a prova da PCDF está bem claro que ele está pedindo lá camadas do modelo OSI e TCP/IP. Então, as provas do Sebrasp, quase todas, quando vem isso no edital, o examinador traz uma questãozinha sobre essas camadas. Então, eu sou capaz, assim, de até apostar que na prova da PCDF virá item sobre essas camadas. Como é que você estuda aí a tal das camadas? Você já ouviu falar isso, né? Camadas do modelo OSI, que é o ISO, e as camadas do modelo TCP/IP. O modelo OSI é apenas um modelo conceitual. Eles pegaram aí toda a rede, toda a divisão da rede, estudo da rede, e dividiram a rede em pedaços, em partes, para a gente poder estudar. E todos os protocolos, tudo aquilo que está dentro da rede, está dividido em pedaços, que foram chamados de camadas. Onde esse modelo OSI, o ISO, dividiu em 7 camadas que nós temos nele. Agora, existe o modelo implementado, o modelo que é utilizado na prática, que é o modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP ele já dividiu em 4 camadas, que você vai ter que aprender também. Agora, existem autores que seguem um tal de um modelo híbrido, porque tem uns que não concordam com o modelo de 4 e criaram um modelo híbrido de 5 camadas, que eu vou mostrar também para você. Esse modelo de 5 camadas, ele existe, é bom colocar aí, mas ele não é um modelo muito adotado nas bancas. Geralmente, principalmente o CESP, ele coloca mais a ideia do modelo de 4. Mas eu vou mostrar para a gente poder trabalhar direitinho a questão. Então, vamos lá. Olha só. A camada de apresentação existe somente no modelo OSI. Então, aqui ele fez uma clara comparação. E tem como objetivo prover a interpretação dos dados para a camada de aplicação, por meio da delimitação e sincronização da troca de dados, incluindo pontos de verificação e de recuperação. Olha só, vamos lá. Aí estão as camadas. Você tem a camada de referência OSI, como eu expliquei, é um modelo aí que você tem de 7 camadas. Aí eu faço o seguinte esqueminha com meus alunos, ó. É o tal do FERT-SAA. Sempre leia de baixo para cima. Eu acho que é mais fácil, ó. FERT-SAA, onde tem a física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E temos o modelo de 4 camadas, TCP/IP, que eu chamo de RITA. Homenagem à minha avó, Rita. Esse nome host aqui é pouco usado. Geralmente a gente usa mais o nome rede. Então, forma-se o nome Rita. E aqui está o modelo de 5 camadas, tá vendo? O tal do modelo híbrido, onde eles incluíram a camada física no modelo de 4. Mas como eu falei, o CESP não é de usar o modelo de 5. A maioria das bancas. Agora, se cair na prova que existe um modelo, tudo bem. Você tem que entender que existe. Mas, para efeito de comparação, ele gosta de colocar o de 4. Aí, o que eu indico você? Olha só, o que eu peço para que você faça na questão? Pelo menos até o dia da prova, inclusive na prova você vai fazer isso, só que na prova você vai fazer de maneira mais rápida, porque você já aprendeu, sempre ele vai comparar, na maioria das vezes. Pode ver que ele fez uma comparação, ó, falando que o modelo de apresentação existe somente no modelo OSI. Então, o primeiro passo que eu peço para que você faça é que você escreva essas camadas. Então, toda vez que você pegar um item que você for resolver aí na sua casa, monte as camadas. Você vai perder aí 2 minutos, não custa nada. Então, você vai fazer isso aqui, quer ver? Ó? Olha só, você coloca assim, bem, o modelo OSI, eu sei que temos a camada física, enlace, rede, transporte, sessão,
apresentação e a 7, aplicação. Sim? Esse é o modelo OSI. Perfeito? Aí você pensa, poxa, e o modelo TCP/IP é a RITA. Então tem o rede, internet, transporte e aplicação. Perfeito? Tá vendo? Você montou. Aí você já começa a clarear. Que aí ele fala lá, a camada de apresentação, cadê a apresentação? Deixa eu mudar a cor aqui do pincel. Ó, a camada de apresentação, que é a camada 6, existe somente no modelo OSI. Se você olhar aqui no modelo TCP/IP, você não vê camada de apresentação aí. Então aqui ele falou o quê? A verdade. Isso aqui tá certo. Só que aí você vai me indagar. Professor, mas calma aí. Eu fiz um curso técnico, eu estudei aí, eu fiz uma faculdade. Essas camadas falam a mesma coisa. Só muda que na TCP/IP são 4 e o OSI são 7. Mas o estudo é o mesmo. O que é implementado no modelo conceitual está no modelo utilizado, implementado. Eu concordo, mas para o CESP não é. O CESP, quando ele cobra esse tipo de questão comparando, você tem que entender que cada um no seu quadrado. Ele está cobrando de maneira explícita. Explícita assim, ó, olhando para o modelo TCP/IP, existe uma camada de apresentação lá no TCP/IP? Não. Eu não estou debatendo que o TCP/IP também provê o que tem na camada de apresentação no modelo OSI. Isso aí não é o que o CESP quer. O CESP ele quer que você saiba a coisa de maneira explícita. Pelo menos eu estou falando isso aí das últimas provas que ele cobrou. Perfeito? Então toma cuidado aí. Então, essa primeira parte está certa. O CESP ele tem essa ideia, tá? Então aqui não tem a camada de apresentação. Aí ele segue o jogo. Seria correto se a questão tratasse da camada de sessão? Tá, vamos lá, vamos chegar lá. Olha lá. Aí ele fala que tem o objetivo de prover a interpretação dos dados para a camada de aplicação. Então, olha só, ele está subindo. Ó. A apresentação, você sobe para onde? Para a camada de aplicação. Isso aí também é muito importante você entender, porque tem questões que ele coloca assim, ó. A camada, ele fala da camada 3. Aí ele sempre coloca assim, que a camada 3 está indo para 4 ou indo para 2. Aí você tem que saber o seguinte, quem é a 2? Quem é a 4? Entendeu? Aí ele pode trocar o nome, botar 5. Então você tem que saber que você está subindo as camadas. Então pode observar que ele falou que provê a interpretação dos dados para a camada de aplicação. Então subiu. Perfeito. Porque se ele coloca que sobe os dados, por exemplo, para a camada de enlace, estava errado, porque enlace está lá embaixo. Ó. Enlace já passou. Então, até aqui, ó, onde eu estou riscando, ó, a questão está perfeita. Aí ele segue o jogo. Por meio da delimitação e sincronização da troca de dados, incluindo pontos de verificação e de recuperação. Bem, desse por meio aqui, ó, até o final aqui, ele já cobrou função da camada. Então vamos pegar aqui, ó. Eu fiz um resumo aí para vocês, ó. Qual é a função da camada de apresentação? A camada de apresentação é responsável pela formatação de dados, igual ele falou lá, e conversão de caracteres e códigos. Então é nessa camada, pessoal, que você trabalha com comprimir dados, é nessa camada que você trabalha com a criptografia dos dados, apesar que você pode ter criptografia em outras camadas, mas a camada que representa é a de apresentação, certo? E pode observar que ele não disse isso, ó, ele falou sincronização, troca de dados. Isso não é função dessa camada. Mas, professor, é função de qual? Aqui, ó, é a função da camada de sessão. Ó. Ela que é responsável pela negociação e ela que é responsável pelo estabelecimento de conexão com outro nó. Então, ela que estabelece o que ele disse aqui, ó, delimitação, sincronização da troca de dados, incluindo os pontos de verificação e recuperação. Então, isso aqui ó, é função da camada 5. Então, olha a malandragem dele. Ele começou bem, fez uma comparação entre os dois modelos, bacana,
Mas a hora que ele jogou para a função, ó, por meio, ele botou a camada de seção. Então, itemzinho, errado, é a primeira resposta aí. Perfeito? Então, assim, tá vendo? É uma questão perigosa. Por isso que, assim, eu recomendo, vocês que vão fazer PCDF, até, por exemplo, ó, pega aí a PCPA. PCPA também tem modelo OSI, Polícia Civil do Pará. Então, é bom dominar isso. Você saber a função de cada camada e saber direitinho quais são as camadas, o que cada uma faz. Bacana? Para não errar esse tipo de questão em prova, eu considerei essa questão realmente de alto nível.